Quero convidar a todos para estarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 3, para nós lermos a partir do verso 5. Livro de Provérbios, terceiro capítulo, a partir do verso de número 5, vamos ler a palavra do Senhor com muita atenção e reverência. E você já deixa marcado aí esse texto para nós em seguida trazermos a palavra conforme Deus tem colocado no nosso coração para falar à igreja nesta noite. Provérbios capítulo 3, verso 5 em diante, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos agradecer a Deus pela palavra lida. Querido Pai, queremos louvar-te, Senhor, por esta oportunidade tão rica, tão grande, de estarmos reunidos aqui na tua casa para aprender da tua palavra, Senhor. Te somos gratos por esta leitura, pelo texto que é instrução para a nossa vida, que é remédio para nós, Senhor. E pedimos que o teu Espírito Santo, nesta noite, aplique a sua palavra a cada coração, fale conosco, nos dirija, ilumine o nosso entendimento, nos dê graça e sabedoria, para que possamos trazer ao coração esta palavra, e assim, Senhor, ser edificados por ela, para a glória do teu santo nome. Nós te oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Graças a Deus, queridos, por estarmos esta noite na casa do Senhor, culto de doutrina, culto de ensino. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é, com certeza, do interesse de todos. Quem nunca aqui teve problemas financeiros? Quem é aqui que nunca se apertou? Quem é que nunca teve que negociar uma dívida, adiar uma compra de algo que estava precisando porque o dinheiro apertou? Se alguém aqui pode dizer: pastor, eu nunca tive problema com dinheiro, nunca tive falta disso, nunca me faltou nada, nunca tive nenhuma dificuldade, parabéns, que Deus lhe abençoe e continue assim. Mas eu acho que se fizéssemos uma pesquisa, encontraríamos pouquíssimas pessoas, talvez alguma criança que possa dizer isso, né? Porque não é fácil administrar dinheiro, não é fácil nós termos os recursos e saber administrá-los. E quando há um problema financeiro, isso afeta a nossa vida de muitas maneiras. Afeta a família, os relacionamentos já ficam mais complicados, afeta também até mesmo a autoestima. Alguém, quando fica liso, fica também mais inseguro, né? Afeta até mesmo a vida espiritual, porque quando às vezes estamos num sufoco financeiro, nós ficamos aí buscando maneiras de resolver, e às vezes até a fé em Deus fica um tanto abalado. Infelizmente, alguém, por má administração dos seus recursos, acaba dando mau testemunho na sociedade, de forma que saber administrar os recursos financeiros que nós temos é algo de suma importância para nós. E a palavra de Deus, queridos, ela tem direção para tudo na nossa vida, inclusive para administrarmos bem os nossos recursos. Hoje eu quero olhar o texto de Provérbios,
que é um texto de sabedoria para a vida. Um texto inspirado por Deus, de sabedoria que é prática. E nós vamos ver então qual é a orientação dos sábios para uma boa administração financeira. Gerenciar as nossas finanças é algo muito importante. Precisamos da sabedoria de Deus para alcançar um bom resultado. Nós vamos ver 4 princípios de administração financeira que os sábios nos dão no livro de Provérbios, e vamos pedir ao Senhor que isso nos ajude a sermos melhores administradores dos recursos que Ele nos deu. Nós já lemos o texto aí de Provérbios, capítulo 3, e no verso 5 ele começou dizendo que nós devemos confiar no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Cada um de nós pode ter a sua maneira de lidar com dinheiro, com recursos. Mas o que o sábio começou nos dizendo no texto que lemos é: não confie no que você sabe, confie no que Deus tem para lhe dizer, para lhe orientar. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor, coloque Deus como aquele que é o seu orientador em tudo o que você faz, e ele diz que ele endireitará as suas veredas. Quem sabe a sua vereda financeira não está tão direita assim, e nós precisamos do Senhor, da sua sabedoria, da direção que Ele nos dá, para nós buscarmos então um bom orientador, ou uma boa orientação para os nossos recursos. Primeiro princípio que nós vemos em Provérbios para uma sábia administração do nosso dinheiro é o princípio da honra a Deus. Capítulo 3 que lemos, no verso 9, ele diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. A economia, na época em que Provérbios foi escrito, na época da monarquia em Israel, principalmente, era uma economia baseada na agropecuária. Agricultura e pecuária era a forma principal como as economias se mantinham. Os principais recursos estavam no gado que se tinha, na terra que se plantava, nas colheitas. E aqui Deus fala por meio então da sua palavra, ou seja, uma orientação dos sábios da Bíblia para dizer: honre a Deus com a sua renda, com a sua fazenda, honre a Deus com aquilo que você produz, com aquilo que você recebe, e os seus celeiros ficarão cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Uma vez que a agricultura era a grande fonte de renda, ter o celeiro cheio significa que Deus abençoaria a produção, abençoaria as colheitas, abençoaria que houvesse uma produção abundante. E ter os lagares transbordando de vinho significa que haveria também uma grande colheita de uvas. Vamos lembrar que Israel está no Mediterrâneo, parte de Israel está no mar Mediterrâneo, que é uma região onde se produz uvas, vinhos, desde Portugal, Espanha, Itália, Grécia, todos aqueles países ali são produtores de vinho. Israel também era um produtor de uvas, de vinho e etc. E aí vemos que o princípio aqui é este: honre a Deus com as primícias. Primícias era aquilo que se colhia primeiro. Ele está dizendo que Deus seja o primeiro que você lembra naquilo que você colhe. E os seus celeiros transbordarão e seus lagares ficarão cheios. Há uma promessa, então, apesar de que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria prática e não exatamente um livro de promessas, mas o sábio está dizendo: é isso que nós vemos em Deus. Ele abençoa aqueles que o honram com a sua renda, com a sua fazenda. E então o equilíbrio e a bênção na vida financeira começa
com o reconhecimento de quem Deus é. Ele disse, reconheça Deus em seus caminhos. Quando nós o reconhecemos como nosso provedor, quando nós reconhecemos que Ele é quem tem nos dado, nós vamos ver que há uma bênção de Deus sobre, então, aquilo que recebemos. A forma como nós empregamos os nossos recursos também demonstra a nossa realidade de quem é Deus para nós. Porque você sempre gastará seu dinheiro e seu tempo com aquilo que você mais valoriza, com aquilo que você mais considera. E aí nós vemos que há uma verdade aqui que o Novo Testamento também vai assegurar. Que quando nós reconhecemos Deus com as nossas finanças, Ele abençoa as nossas rendas, abençoa aquilo que Ele nos dá. Em 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 6 em diante, o apóstolo Paulo está falando de dar a Deus, e ele diz assim, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. E aí então ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Veja que o apóstolo está assegurando aquilo que damos a Deus é, na realidade, uma semeadura, é algo que nós plantamos e que vamos colher com toda segurança, porque Deus é aquele que é fiel para cumprir a sua palavra. O princípio, então, da honra a Deus é o primeiro que deve estar na nossa administração financeira. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz no verso 15, olha, vocês foram os primeiros ou os únicos que se associaram comigo na questão de dar e receber. Ele disse que os filipenses foram os únicos que deram ao apóstolo aquilo que ele precisava, mas não deram simplesmente como se estivesse dando a Paulo, mas ele diz assim no verso 18, recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Eles mandaram aquela oferta para Paulo não como se fosse simplesmente para Paulo, mas como se fosse para Deus, como se tivessem realmente e estavam financiando a obra de Deus. E aí então no verso 19, no verso 15, Paulo diz, vocês se associaram comigo em dar e receber. Então já que vocês deram, no verso 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam ou todas as vossas necessidades. Não é que Deus seja uma espécie de gerente de banco que você dá, empresta a Ele e Ele depois devolve. Não, é que Deus é um Pai generoso que tem prazer em abençoar os seus filhos que reconhecem a sua provisão e que reconhecem que Ele é dono de tudo o que nós temos e, portanto, damos a Ele com alegria. Então, quando honramos a Deus, nós temos a certeza que Ele abençoará as nossas finanças. O segundo princípio que encontramos em Provérbios, ou o segundo princípio dos sábios para uma boa administração financeira, é o princípio da dedicação ao trabalho. Em Provérbios 22, e o verso 29, ele diz assim, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Ou diz Provérbios capítulo 13 e o verso 11, a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse haver aumentar.
Se algo que o sábio valoriza no homem, queridos, é ele ser diligente, ele ser trabalhador, ele ser esforçado. Porque, infelizmente, nós vivemos uma época que as pessoas querem ter dinheiro, ter recursos, ter sucesso financeiro, mas sem trabalho. E alguém já disse que o único lugar onde nós vamos encontrar o sucesso depois ou antes do trabalho é no dicionário. Porque nós vamos encontrar sempre o sucesso na vida de alguém quando ele se esforça para fazer, para trabalhar. Se há um tipo de pessoa que os sábios veementemente dizem que eles devem deixar esse tipo de postura, é o preguiçoso. Provérbios é um livro contra os preguiçosos, porque vamos encontrar neles muitos e muitos provérbios, muitas recomendações para que alguém seja diligente no seu trabalho. Provérbios capítulo 6, e o verso 6 em diante, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Veja como o sábio deixa claro que aquele que é diligente, aquele que é habilidoso, aquele que é esforçado, aquele que trabalha, ele será abençoado, terá a provisão para a sua casa, para a sua família. Provérbios capítulo 19 e o verso 15, ele diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. E ainda no verso 9 do capítulo 18, Provérbios 18 e 9, ele diz: quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Porque se alguém não trabalha, queridos, como vai ter uma renda para seu sustento e para o sustento dos seus? Quando o apóstolo Paulo orienta os crentes na epístola aos Tessalonicenses, ele diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. E vocês, deixando a velha vida, ninguém roube, mas trabalhe com as próprias mãos para sustentar os seus e ter também com que suprir aos necessitados. Temos que aprender com a Bíblia, queridos, que o trabalho é algo que dignifica o homem e é a fonte da sua renda e riqueza. Se você está pensando como ter sucesso na vida, coloque logo na sua agenda: eu preciso trabalhar, eu preciso ser diligente. Se você, minha irmã, está pensando em casar com um homem que possa dar um sustento bom para você, observe logo se ele gosta de trabalhar. Porque se ele não gosta de trabalhar, vai ficar difícil. Lá no livro de Provérbios, nós vamos encontrar as expressões que os preguiçosos usam para fugir do trabalho. Lá nós vamos ver Provérbios 26 e o verso 13, que ele diz assim: o preguiçoso diz, um leão está nas ruas, um leão está no caminho. Ora, o preguiçoso usa a desculpa de que é um risco sair de casa. Hoje não tem leão solto, mas alguém diz assim: está muito violento, estão assaltando direto, olha, é um perigo você sair de casa, você ir para a rua, você trabalhar. Hoje tem tanto assalto na rua. O preguiçoso usa desculpas para não trabalhar. No verso 14 do Provérbios 26, ele diz assim: assim como a porta gira nas suas dobradiças, o preguiçoso se vira na sua cama. Tem gente que fez uma aliança com a sua cama tão inquebrável que ele não sai dela por quase nada nessa vida. Ele gira para lá e gira para cá, e gira de novo, mas não sai da cama. Porém, ele diz que esse preguiçoso, ele não vai ter o alimento, porque diz o verso 15, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar nem a boca. Há uma velha história que talvez você conheça daquele cidadão que era tão preguiçoso, que não queria nem comer e começou a definhar por falta de comida. Até que já estava morrendo e alguém disse: não, vamos para o cemitério.
Ele vivo ainda, mas certo que morreria antes de chegar lá. No caminho alguém disse, quem está vendo? E explicaram, não, ele não está nem com coragem de comer. Ele disse, eu vou lhe dar um saco de arroz, para você pelo menos ter com que se alimentar. Ele levantou a cabeça e disse, é com casca ou sem casca? Aí disseram, com casca. Ele disse, então toca para o cemitério. Porque era tão apegado à ociosidade que nem queria descascar o arroz para comer. Mas o que o livro dos Provérbios nos mostra, queridos, é que alguém que é esforçado, alguém que trabalha, ele prosperará. Provérbios 12 e o verso 24 diz assim, o homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Nós precisamos aprender com os sábios. Em primeiro lugar, honre a Deus. Em segundo lugar, seja esforçado no seu trabalho e você terá uma boa administração dos recursos que você tem. Porque quando nós trabalhamos bem, queridos, nós poderemos ver também a bênção de Deus sobre o nosso trabalho. Me permita um testemunho pessoal. Trabalhei durante quase 15 anos numa empresa. Trabalhava com vendas. E eu tinha uma área para cobrir. Naquela minha área, Deus me abençoou que eu pude vender bastante. Mas haviam colegas que ficavam de olho quando você tinha uma boa venda e uma boa comissão. E alguém foi lá e conversou com o gerente. O gerente não era evangélico, então depois do trabalho o sujeito ia para um bar, tomar uma gelada com o gerente. Eu ia para casa ou para a igreja e ali naquelas conversas ele fez a cabeça do gerente para mudar o meu setor. E no entanto, quando eu, no ano seguinte, passei a ter um setor novo, Deus me abençoou mais do que no setor anterior que eu estava, porque no setor que eu estava o presidente da associação que era responsável pelas compras, pelos eventos, e quando mudou o meu setor, mudou também o presidente, e foi agora um outro que era do meu novo setor, e Deus continuou me abençoando ali. Mas Deus não abençoa, queridos, simplesmente fazendo chover dinheiro na sua horta. Lembre-se até mesmo quando alguém cobrou o imposto do templo, e Pedro disse que Jesus pagava, mas não tinha dinheiro para fazer isso. Jesus disse a Pedro, vá ao mar, lance o seu anzol, e você vai pegar um peixe. Abra, e dentro da boca dele você vai encontrar uma moeda suficiente para pagar o meu imposto e o teu. Jesus não podia ter batido palma e ter caído a moeda nos pés de Pedro? Sim, ele podia, porque ele é Deus que faz todas as coisas, mas ele não trabalha assim. Ele disse, vá trabalhar, Pedro, agora eu vou abençoar o seu trabalho, que vai ter até moeda dentro do peixe, e você vai pagar o imposto. Além do imposto, ainda teve o almoço daquele dia para Pedro. Então Deus abençoa o nosso trabalho, porque nós nos esforçamos nele. O livro de Provérbios até orienta que se você trabalha para alguém, se você tem um chefe, se você tem um patrão, cuide bem dele, ou seja, seja um trabalhador esforçado para agradar também o seu chefe, porque você vai ter resultado nisso. Diz Provérbios 27 e 18, quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Aí tem crente às vezes que só dá nó cego no trabalho e quer que Deus abençoe, quer que Deus honre. Não, siga a orientação dos sábios que a Bíblia nos dá. Seja diligente, trabalhe fazendo o seu melhor. Aliás, quando Paulo orienta os trabalhadores, Efésios capítulo 6, Colossenses capítulo 3, ele vai dizer, seja o melhor empregado. Tito capítulo 2, o verso 9, ele diz que os trabalhadores devem trabalhar honrando seu patrão, não sendo respondões, não trabalhando só quando o patrão está vendo, mas fazendo como se fizesse para o Senhor, e Ele abençoará o nosso trabalho. Primeiro princípio, honre a Deus com
a sua renda. Segundo princípio, seja esforçado no seu trabalho. Terceiro princípio que os sábios nos dão para uma boa administração do nosso dinheiro é o princípio do planejamento financeiro. Provérbios capítulo 21 e o verso 5, ele diz: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aquele que planeja, aquele que pensa, aquele que faz as coisas com cuidado, diz então o sábio, ele vai ter fartura, porque há um planejamento financeiro, um bom uso dos seus recursos. Isso significa, queridos, que nós devemos planejar as nossas finanças, ou o uso delas com sabedoria. Devemos ter objetivos financeiros, trabalhar para alcançá-los, fazer um uso do dinheiro não apenas de maneira aleatória, mas planejando como vamos usá-lo. O primeiro planejamento que precisamos ter é para honrar a Deus. Mas também precisamos ter outros cuidados. Por exemplo, nós devemos dizer não às dívidas. Provérbios 22, e o verso 7, ele diz: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Quando você faz uma dívida, você na verdade está tomando um dinheiro emprestado. Se você comprou e parcelou no cartão, você está devendo ao cartão, é como se o cartão tivesse lhe emprestado o dinheiro, porque ele repassou o dinheiro para a loja e agora você está devendo a ele. E nós vamos ver hoje uma grande oferta, divide em 10 vezes, em 12, em 20, em não sei quantas, mas tem que pagar. Alguém oferece, às vezes, como se fossem vantagens, mas normalmente, queridos, os financiamentos, os parcelamentos, eles têm juros que vai deixar aquele objeto muito mais caro. Alguém até diz, não, é sem juros, mas se ele está dividindo em não sei quantas vezes sem juros, é porque ele já está embutido e ele prefere vender no cartão do que de outra maneira. Mas bem negociado, à vista, certamente teria um desconto. E aí nós temos que ter cuidado para, especialmente, não assumir dívidas desnecessárias. Eu já vi em supermercados, vai chegando a época de festa, Natal, Páscoa, diz assim, as compras de Natal você pode parcelar em 3 vezes no cartão. Como é que você vai parcelar comida no cartão, meu irmão? Depois que você comeu, já consumiu e agora ainda tem mais 2 meses para pagar, isso é uma loucura. É verdade que nós podemos parcelar algumas coisas, mas quando nós não temos o dinheiro para comprar à vista, é um bem mais caro, e um bem útil, especialmente que vai lhe trazer um retorno financeiro. Nós precisamos, no entanto, aprender com os sábios a planejar bem os nossos recursos, e uma das melhores coisas que nós podemos fazer, queridos, é poupar alguma coisa. Não gaste tudo o que você ganha, reserve sempre uma pequena parte. Pastor, mas não dá nem para o que eu preciso. Mas você, fazendo um bom planejamento financeiro, pode sim ir economizando um pouquinho que seja. Se você guardar R$5 por mês, já é alguma coisa. À medida que você for administrando melhor isso e aplicando esse dinheiro, você poderá ter um recurso ainda maior. Provérbios capítulo 21 e o verso 20, ele diz assim, olha, na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Porque a grande verdade é que, infelizmente, a maioria das pessoas não faz uma boa administração dos seus recursos e gasta tudo o que ganha. Recebeu dinheiro, pronto, aí já começa, no dia que recebe dinheiro, já vai lanchar, comer fora, ainda leva uns amigos, a família. No dia que recebe dinheiro, sai resolvendo, comprando, às vezes, porque estava barato, porque estava na promoção, mas você estava precisando. E se não estava, administre bem os seus recursos.
Uma coisa que acontece, queridos, é que muitas vezes surgem imprevistos. Estava tudo bem, a sandália quebrou, tem que comprar outra. Estava tudo bem, o carro deu um problema, tem que consertar. Estava tudo bem, aconteceu um problema na casa, deu um curto-circuito, queimou o ventilador, tem que comprar outro. E agora, se não tem nenhum recurso guardado, nenhuma provisão, vai ter que gerar uma dívida. E se o orçamento já está apertado, agora a coisa fica mais apertada ainda. Nós precisamos aprender com os sábios. Seja prudente, diligente, faça um planejamento. Se você nunca fez, faça uma coisa. Anote tudo o que você gastou durante o mês. Anote. Fui na padaria, gastei R$2, R$3, R$5, R$10, anote. Anote e anote em que foi. No final do mês, você vai poder fazer um balanço em que você gastou o seu dinheiro e você vai descobrir que tinha coisas que poderiam ser deixadas de fora e você economizaria. Os sábios nos orientam a termos um bom planejamento dos nossos recursos. E diz ainda uma outra coisa muitíssimo importante, Provérbios 11 e verso 15. De certo sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Então, nunca fique por fiador de alguém. O que é um fiador? É aquele que se compromete a pagar uma dívida se o outro não pagar. Isso é terrível, meu amado irmão. Imagine, você ficou por fiador de alguém e agora ele não pagou, mas usufruiu do bem que comprou e você vai ter que pagar. Não faça isso nem com um filho seu. Pastor, pelo amor de Deus, vou deixar meu filho quebrar, vou deixar meu filho ficar devendo. Não, deixe ele ficar devendo, mas agora ajude ele a trabalhar. Ajude ele a encontrar uma maneira de levantar o recurso para pagar aquilo. Se você simplesmente pagar as dívidas que seu filho fez impensadamente, ele se tornará dependente de você e você logo, logo estará com um grave problema para administrar. Pais devem cuidar dos seus filhos, mas ajudando-os, inclusive, a usarem bem o seu dinheiro. Se você dá dinheiro ao seu filho, uma mesada, um valor mensal, ensine ele a poupar, ensine-o a guardar, ensine-o a administrar bem, ensine-o a aplicar, ensine-o a trabalhar, porque isso será bênção para a vida dele. Aqueles que se comprometem com dívidas dos outros, certamente terá problemas. Então nós precisamos planejar bem o uso do nosso dinheiro. Gastar conforme o que precisamos e não por impulso. Antes de você comprar qualquer coisa, faça pelo menos 5 perguntas. Primeiro, eu realmente preciso disso? Segundo, o uso que eu vou fazer disso justifica eu comprar? Porque às vezes, dependendo do que seja, é melhor pedir emprestado, até alugar por um dia, do que você comprar uma coisa que você não vai realmente precisar. A terceira pergunta, eu tenho condições de pagar isso sem apertar ou sem deslocar de outro lugar? E ainda pergunte-se, eu estou comprando e vai ser algo que vai glorificar a Deus ou é só para uma vaidade? Ainda pergunte, se eu não comprar isso, eu vou estar melhor ou estar pior? Se você pensar, ponderar nestas coisas, muitas coisas você vai deixar com o vendedor, agradecer e vai embora para casa, e no outro dia você vai pensar, graças a Deus que eu não comprei, porque era só uma vontade naquela hora, mas depois eu estou vendo que eu não precisava daquilo. E assim nós vamos administrar melhor os nossos recursos. Mas ainda temos um quarto princípio. Primeiro, de honrar a Deus. Segundo, de nós trabalharmos diligentemente. Terceiro, de planejarmos o uso dos nossos recursos. E o quarto princípio é o princípio da generosidade.
Provérbios capítulo 11 e o verso 25 diz assim: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Ainda em Provérbios 19, verso 17, encontramos: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Provérbios 28 e 27, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para eles será coberto de maldições. O que a Bíblia nos mostra, queridos, é que Deus nos dá os recursos e nós não devemos ser pessoas avarentas, mas devemos ser generosos. A generosidade é um remédio de Deus para a avareza, o amor ao dinheiro. Há pessoas que se apegam tanto ao que têm que não são capazes de ajudar ninguém, de repartir com ninguém, de distribuir com nenhum necessitado. Mas o apóstolo Paulo recebeu uma palavra do Senhor que ele dá à igreja, embora que ele não diz quando foi que Jesus disse isso, não é uma frase registrada nos evangelhos, mas lá em Atos capítulo 20 e o verso 35 ele diz que Jesus disse isso: melhor é dar do que receber. Por que é melhor é dar do que receber? Primeiro porque nós já vimos que Deus abençoa aquele que reparte. E além do mais, queridos, pense bem, se você vai dar é porque você tem. E se você vai receber, talvez é porque esteja precisando. Então está em melhor condições quem dá do que quem recebe. Além disso, qualquer pai aqui entende bem o que eu vou dizer. Talvez quem não seja pai não tenha ainda essa experiência. Você dá um presente para um filho, supra uma necessidade do filho e você às vezes fica mais alegre do que se tivesse comprado algo para você. Porque você deu a alguém que estava precisando, que você pôde ajudar. Esta é a alegria que a generosidade nos dá. E nós vamos ver que este é um princípio que também o Novo Testamento vai ecoar. Hebreus capítulo 13 e o verso 16, nas recomendações finais que aquele escritor traz para a igreja, ele diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Veja que ele está falando de fazer o bem a alguém, ser generoso com alguém, como sendo algo que Deus recebe, que é feito para Deus e que Deus vai recompensar porque ele se agrada. Da mesma maneira, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6 e no verso 7 em diante, ele vai estabelecer uma lei extraordinária, que é a lei da semeadura e da colheita. Aliás, ele não estabelece, ele está só afirmando uma lei que Deus já estabeleceu. E ele diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso no verso 7. Mas no verso 9 ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. E ele conclui no verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É certo que nós devemos abençoar todos os que nós pudermos. E quando a Bíblia diz para sermos generosos, não quer dizer que você vai sair por aí feito Silvio Santos, quem quer dinheiro, distribuindo dinheiro para todo mundo, não. Nem quer dizer que você vai agora dar a todo aquele que pede, porque às vezes, infelizmente, alguém está pedindo, mas é para fins que trazem mais prejuízo a ele do que benefício. Alguém pede para gastar na bebida, nas drogas, alguém pede para usar em coisas que só vai destruí-lo. É lógico que nós não podemos contribuir com o vício dele, mas muitas pessoas realmente estão necessitadas de um alimento, de um pequeno valor para ajudar em alguma coisa. E quando falamos de ser generoso, não quer só dizer distribuir o dinheiro. Quando você gasta seu tempo com alguém, quando você cuida de um filho de alguém para que ele possa ir tirar uma ficha ou ir no médico, quando você se oferece para lavar a louça de alguém que está enfermo e não pode fazer isso, você está sendo generoso com essa pessoa também.
Você está repartindo seu tempo, que é um bem extremamente precioso. E nós vemos, queridos, que há benefícios para aquele que abençoa. Paulo disse que se semearmos o bem, colheremos a seu tempo. O escritor de Provérbios disse: aquele que dá ao pobre, ou que compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele diz, e ele retribuirá o benefício. Se nós fazemos algo e Deus diz que vai recompensar, então pode fazer com tranquilidade, Deus irá abençoar aquilo que você está fazendo. Quando nós nos dispomos a ser generosos, nós estamos sendo imitadores de Deus, porque não existe ninguém mais generoso do que Deus. Deus é aquele que nos dá abundantemente. E se nós somos filhos de Deus e somos orientados na palavra a sermos imitadores de Deus, nós precisamos também ser generosos. A generosidade é um antídoto de Deus para a avareza, que é o amor ao dinheiro e é pecado. Então nós temos 4 princípios importantes para nós. Mas o que fazemos agora depois de ter recebido esta orientação dos sábios para a nossa vida? A primeira coisa, nós precisamos olhar para nós mesmos, fazer uma autoavaliação da nossa situação financeira. Avalie como você tem usado o seu dinheiro. Você tem honrado a Deus? Você tem trabalhado diligentemente? Você tem sido um bom administrador, procurado administrar bem os seus recursos? Você tem sido generoso com aquilo que Deus tem lhe dado? Porque se você colocar em prática estes princípios, a palavra nos afirma que a bênção de Deus estará sobre nós. Então, verifique como você está ganhando. Está ganhando pouco porque está se esforçando menos do que poderia? Se você pode, não tenha só uma fonte de renda, mas tenha mais de uma fonte de renda. O escritor, também nos livros de sabedoria, Salomão vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Muitas pessoas têm dificuldade para entender o que ele está dizendo. O que é isso? Pega os pães que você comprou, bota numa bacia d'água e isso vai multiplicar. Não, não é isso. Ele estava dizendo: aplique além do mar em outros lugares. Aplique, invista seu dinheiro em outras nações. Isso vai retornar 7, 8 vezes mais e você vai repartir com muitos. Porque ele era um homem inteligente. Alguém já disse: não ponha todos os ovos numa mesma cesta. O que ele está querendo dizer? Se você só tem uma fonte de renda, no dia que ela acabar, acabou-se tudo. Então busque ter mais de uma fonte de renda. Naquilo que Deus lhe der sabedoria para fazer. Seus talentos, sua habilidade pode ser transformada em algo que lhe traga retorno financeiro. Isso será bênção para a sua vida. Elabore um orçamento, mesmo que seja o mais simples possível. Mas pegue um papel, uma caneta, faça uma lista daquelas contas que têm que ser pagas. Faça uma lista daquelas coisas que seria bom comprar, mas não são tão necessárias. E não invista, se você não tem recursos para isso, em coisas desnecessárias. Nós vivemos hoje uma época que há uma grande pressão pelo materialismo, pelo consumismo. Os aparelhos eletrônicos são feitos para serem logo substituídos. E alguém já fica nervoso porque o vizinho trocou de aparelho, agora tem um iPhone 14, 15, 16, 17, 18, os números vão crescendo, o preço também, e alguém paga para ter um aparelho que é algo que muitas vezes ele nem sabe usar metade dos recursos que aquilo tem e nem precisa. Não, mas eu vou comprar com uma câmera com não sei quantos milhares de pixels que daqui tira uma foto, pega até São Jorge no cavalo, lá na lua. Mas para que você quer essa foto tão espetacular se você não trabalha com fotografia,
se você não usa isso como um recurso necessário. Uma câmera simples daria para fazer fotos somente para registrar aquela roupa nova que você comprou, aquele dia que alguém está cantando parabéns para um filho. E assim as pessoas investem por pressão do mercado em coisas caríssimas que muitas vezes não precisam. Um dia um colega meu comprou um desses aparelhos caríssimos, pagou alguns milhares de reais. Quando vinha chegando no carro com umas compras, botou o aparelho em cima do carro para poder pegar a chave e abrir, entrou, guardou as compras, esqueceu o aparelho em cima do carro. Foi embora, lá na frente foi que lembrou-se, olha, meu Deus, eu deixei o iPhone em cima do carro. Voltou e achou. Mas um ônibus tinha achado primeiro, tinha passado por cima. Perdeu tudo o que tinha investido. Desnecessariamente investido, se não é algo que realmente você precisa. Então faça um bom orçamento, use com sabedoria os seus recursos. Pastor, mas eu não sei se eu terei sabedoria para usar isso. Então, para finalizar, eu quero lhe dizer que a sabedoria maior que nós encontramos nas Escrituras não está em Provérbios. A maior sabedoria que nós encontramos nas Escrituras está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus disse que a rainha de Sabá veio de longe para ouvir o que Salomão tinha a lhe dizer por causa da fama da sabedoria que ele tinha. Mas Jesus vai dizer para ela, aqui está quem é maior do que Salomão. Se você olha para esses conselhos sábios e diz assim, mas eu não sei, ou talvez eu não tenha condição de aplicar isso na minha vida, mas eu quero lhe dizer, converse com Jesus, Ele é seu Senhor, Ele é seu orientador, Ele é seu capacitador e Ele é a maior sabedoria, maior do que a de Salomão, é a sabedoria dele para lhe orientar. Se você está com dificuldades, apertado, com problemas, converse com Jesus. Jesus, me ajude, me oriente, me abençoe, me faça entender melhor isso, me dê sabedoria para aplicar os princípios da tua palavra à minha vida financeira. E certamente você será abençoado e a sua vida financeira prosperará. Porque Deus, queridos, não promete para não cumprir. Deus promete, Ele cumpre. Deus fala e Ele faz. Se Deus diz que nós seremos abençoados colocando em prática esses princípios, certamente nós receberemos de Deus a bênção, a provisão, a graça, quando nós colocarmos em prática o que a sua palavra nos diz. Seja um bom administrador dos seus recursos, porque isso resultará em bênçãos para você, para a sua família, para o reino de Deus, e você será, inclusive, alguém que com sabedoria poderá orientar outras pessoas. Como seria bom se cada jovem, que cada moça, se cada pessoa ainda na infância mesmo, tivesse uma boa orientação para o uso dos recursos. Tem gente que termina uma faculdade e não recebeu uma boa orientação para usar o dinheiro e muitas vezes desperdiça tudo o que tem. Você certamente já ouviu falar de pessoas. Eu conheci pessoalmente um cidadão que ganhou numa mega sena acumulada sozinho. E se hoje você for procurar, além das dívidas, ele não tem nada. Porque não basta ter o dinheiro. Se não souber utilizá-lo, ele vai embora rapidinho. Mas aquele que for sábio no uso dos seus recursos, prosperará, será abençoado e ele abençoará também a outros, porque Deus nos garante isso na sua palavra. Que possamos sair daqui nesta noite dando graças a Deus por sua sabedoria e dizendo a nós mesmos, vamos ser mais sábios no uso dos nossos recursos e pedir ao Senhor, naquilo que nós não podemos, que Ele nos dê sabedoria e graça. Jesus está pronto a nos dar esta sabedoria se clamarmos a Ele. E com o uso destes princípios ou a sua aplicação na nossa vida, seremos bons mordomos dos recursos que Deus nos deu e seremos abençoados e abençoadores ao administrar bem o nosso dinheiro.
Que Deus os abençoe, queridos, que esta palavra esteja guardada no nosso coração e seja orientação colocada em prática por cada um de nós.